Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio aprova 3 projetos de lei que visam dar apoio às mulheres em situação de risco. Debate público discute os atrasos dos pagamentos de salários de funcionários terceirizados da Prefeitura. E a campanha Maio Amarelo tenta frear o aumento das vítimas de acidentes de trânsito no Rio. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do debate público que discutiu a situação de terceirizados da Prefeitura que estão com salários atrasados. O encontro foi comandado pelo vereador William Siri, presidente da Comissão de Trabalho e Renda, e contou com a participação de parlamentares de outras 4 comissões permanentes. Renata trabalhou como controladora de acesso escolar. Ela está sem salário há 6 meses e aguarda o pagamento e a carteira de trabalho que está retida. Eu faço bicos, mas eu não posso ser carteira assinada porque minha carteira está presa. Eu não posso nem dar entrada no seguro-desemprego para ver como é que eu vou fazer. Então, eu estou numa situação bem crítica. A atual gestão da Prefeitura anunciou uma auditoria para revisar os contratos firmados com prestadores de serviços do governo passado. São profissionais ligados às áreas da saúde e educação e esperavam receber o pagamento ainda no início de 2021. 5 comissões realizaram um debate público para saber como ficará a situação desses profissionais que estão com os salários, 13º e férias atrasados. A Prefeitura encaminhou um representante da Fazenda para participar do debate público. A gente encontrou, desde o início do ano, agora há 4 meses, uma série de situações muito desafiadoras para a regularização aqui dos contratos de serviço, tanto do ponto de vista operacional, como do ponto de vista administrativo. Então, você tinha aí serviços que eram contratados e cujos contratos estavam desfeitos em via de rescisão e o serviço não era prestado, serviço de limpeza, escola que não era limpa, e outras vezes também serviços que não estavam sendo executados, mas que os contratos corriam normalmente. Os vereadores comentaram o debate. Pessoas tendo direitos negados, trabalhadores sem direitos trabalhistas e o poder público arcando com um gasto muito acima do que devia ser feito. O operário é digno do seu salário e nós não podemos abrir mão disso. Confira agora a agenda desta semana do Legislativo Carioca. Nessa terça-feira acontece uma audiência pública conjunta das comissões permanentes de Saúde e de Finanças e Orçamento para a apresentação do relatório do primeiro e segundo quadrimestre de 2020. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. Na quarta-feira, a comissão especial, criada para estudar e formular políticas públicas para os trabalhadores de aplicativos de transporte de passageiros, realiza audiência pública com o tema Entregadores, o caminho para uma face da uberização do trabalho. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. Também às 10 horas acontece uma reunião da Comissão de Representação que discute a atualização do plano diretor da cidade com a presença do secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo. O encontro será no Salão Nobre e também terá participação virtual. Na quinta-feira, a comissão especial, criada para analisar a questão da habitação e do direito à moradia adequada, promove uma audiência pública para discutir a moradia popular no centro da cidade do Rio de Janeiro. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. E na sexta-feira acontece mais uma audiência pública, dessa vez da Comissão Permanente de Educação, para discutir a situação da migração e convocação dos professores concursados. Vai ser às 10 da manhã, em ambiente virtual, com transmissão pela Rio TV Câmara e pelo canal da emissora no YouTube. A violência no trânsito. No estado do Rio, mais de 20 mil pessoas morreram vítimas de acidentes nos últimos 10 anos. Para combater esses números e alertar os motoristas, o Detran está fazendo uma campanha de conscientização este mês. É o Maio Amarelo. Fernando perdeu o filho mais velho em um acidente de trânsito. Fruto de uma direção irresponsável de um motorista que zigue-zagueou, capotou e colidiu com um poste, matando os 3 jovens no momento do acidente. A tragédia abalou a família, mas transformou o pai em um ativista.
Fernando já foi homenageado na Câmara Municipal do Rio pela luta por melhorias no Código de Trânsito Brasileiro e nas ações humanitárias junto às vítimas. Ele recebeu uma moção de reconhecimento à sua atuação como defensor da causa. A Trânsito Amigo, ela foi criada não só em homenagem ao meu primogênito Fabrício Diniz, falecido em março de 2003, mas também ela é em homenagem a todas as vítimas de trânsito desse país, dos parentes e daqueles que infelizmente permanecem sequelados. Este mês o Detran celebra a campanha Maio Amarelo, criada pela ONU para conscientização e segurança no trânsito. A cor é uma referência ao sinal de atenção e está iluminando prédios por toda a cidade e até o Cristo Redentor, onde foi realizada uma missa para chamar a atenção da iniciativa. As campanhas desse ano, nós optamos por ser em nossas redes sociais, nossos canais como no YouTube, Instagram, e nas mídias, televisão e rádio. Pois a gente vive um momento delicado de pandemia, e a gente... resguardando os nossos colaboradores e a população, optamos por não ter ações presenciais. Nos últimos 10 anos, só no estado do Rio, mais de 20 mil pessoas morreram em acidentes, de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Outras 300 mil ficaram feridas no mesmo período. Esses números mostram que o trânsito tirou a vida de 7 pessoas a cada 24 horas. No ano passado, segundo o Detran, foram quase 600 vítimas fatais e mais de 7 mil feridos na cidade do Rio. A Comissão de Transportes e Trânsito da Câmara de Vereadores quer mudar essa realidade. Maio Amarelo é um mês de conscientização de todos os temas relacionados ao trânsito da nossa cidade, ao respeito às leis, principalmente no trânsito que a gente sabe desse dia a dia. Então é super importante conscientização, respeito ao pedestre e às leis da nossa cidade. A gente fala agora sobre saúde. Começa nesta terça-feira a vacinação contra a gripe para idosos com 90 anos ou mais. É a segunda etapa da campanha iniciada em abril. A vacinação contra a gripe, nessa fase, será segmentada por idade. Até o dia 14 de junho, vão ser imunizados idosos de 60 a 90 anos, divididos por semana. Na primeira fase, foram vacinados trabalhadores da saúde, agentes de segurança e crianças até 5 anos, entre outros. A Prefeitura adiou a imunização dos idosos para que não houvesse conflito com a vacinação contra a Covid-19. Essa ganhou um novo calendário para os profissionais de saúde. A partir dessa terça-feira, profissionais de 30 a 34 anos deverão comparecer aos postos de vacinação. Essa fase dura até o final de semana. Mais de 3 mil autuações em 3 dias de fiscalização. Esse é o balanço das ações da Prefeitura após o novo decreto com a flexibilização das medidas restritivas contra o coronavírus. Uma boate na Barra da Tijuca foi um dos alvos da fiscalização. Agentes da Secretaria de Ordem Pública interromperam uma festa clandestina que reunia cerca de 300 pessoas. O estabelecimento foi multado e interditado pela Vigilância Sanitária. Nos 3 dias de operação, foram registradas 2.239 autuações, com 140 multas a bares, restaurantes e ambulantes. 9 estabelecimentos foram fechados. E você vai ver no próximo bloco. Câmara aprova 3 projetos que prevêem mais assistência às mulheres em situação de risco e vítimas de violência doméstica. Estamos de volta agora com uma entrevista. Eu vou conversar com o vereador professor Célio Luparelli, autor da lei que acaba de ser aprovada na Câmara do Rio, que proíbe estabelecimentos de diversões infanto-juvenis de oferecer entretenimento que faça apologia a jogos de azar. Vereador, muito obrigada pela participação com a gente. Explica qual a importância desse projeto. A importância, o foco desse projeto é inibir a questão dos jogos de azar a serem utilizados, evidentemente, de maneira incorreta por crianças e adolescentes. E por que isso? Porque jogos de azar são aqueles que dependem de sorte, ou seja, depende da probabilidade do indivíduo acertar e não da sua habilidade.
até mesmo para adultos, alguns jogos são proibidos. Nós temos certeza, através de pesquisas que foram feitas, que os jogos de azar danificam a formação do cérebro, e até mesmo para pessoas adultas que já têm a maturidade cerebral, desvirtuam e mexem com a questão comportamental, com a questão social e com a questão biológica das pessoas. E isso, indo um indivíduo em formação, muito mais vai afetar. Por isso, nós achamos importante trazer para a Câmara e, evidentemente, disciplinar essa questão para não ter acesso de crianças ou adolescentes aos jogos que danificam a questão cerebral e o comportamento dessas crianças e dos adolescentes que no futuro vão pagar por isso, né? Essa é a importância. Agora, vereador, o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê que a diversão para a criança tem que ser adaptada à faixa etária dela. Por que então o senhor resolveu apresentar esse projeto de lei? Os estabelecimentos não estão cumprindo? Evidentemente que os artigos 75 e 80, o 75 que fala que é direito da criança ter oportunidade de lazer, de entretenimento e, portanto, participar de alguns jogos de acordo com a sua faixa etária, é uma coisa saudável. O artigo 80 também recomenda e até pune, fala, né, em punição daqueles estabelecimentos cujos empresários permitirem o acesso da criança e do adolescente a essas práticas. Entretanto, não há uma disciplina, não há uma regulamentação municipal para inibir realmente isso. Apenas a letra da lei, no caso do ECA, ela é muito solta na nossa visão. Ela não define realmente punições para aqueles empresários, aqueles adultos que estimularem crianças ou adolescentes a essa prática. Por isso, nós achamos oportuno colocar esse projeto de lei. Agora, caso algum estabelecimento não cumpra com essa lei, quais serão as penalidades, vereador? Explica para a gente. No artigo 2º desse nosso projeto, que agora virou lei e que depende da sanção do prefeito, obviamente, o descumprimento desse disposto, que está disposto no artigo 1º, sujeita um infrator de forma sucessiva ao seguinte. Primeiro, a advertência. A primeira punição dele é a advertência. A segunda é a suspensão de alvará de licença para o estabelecimento por 30 dias quer dizer, aditivo, e multa no valor de R$5.000, sendo que esse valor será revertido para o fundo que trata do atendimento a crianças e adolescentes. E no terceiro, em caso de sequência, será a cassação do alvará de licença para o estabelecimento. Portanto, nós colocamos uma gradação em 3 etapas para coibir efetivamente a prática desse delito, que é um delito, levar crianças e adolescentes para essa prática que traz doenças, que traz sequelas muito sérias ao comportamento e à criança e à própria parte biológica dele. Agora, vereador, só para explicar e deixar claro para quem está nos assistindo, o projeto de lei apresentado pelo senhor já foi aprovado em segunda discussão, falta apenas a sanção do prefeito, não é isso? Isso. No dia 4, por 36 votos a favor e 2 contra, nós conseguimos a aprovação. Era um projeto que precisaria de maioria absoluta, portanto, mais de 26. Chegamos a 36. E agora o prefeito terá 15 dias para se manifestar, fazendo o veto ou a sanção. No caso, sanção, aí depois ele tem que regulamentar, embora nosso projeto seja simples e já por ele próprio já está regulamentado. Mas o prefeito, de qualquer maneira, deve fazer algum decreto disciplinando. E se o prefeito vetar, volta à Câmara para que nós possamos derrubar o veto e promulgar esse projeto de lei, que é extremamente importante para as crianças, para os adolescentes e, evidentemente, por via de consequência, para toda a sociedade. Tá ótimo, vereador. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Muito obrigado. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Diante dessa realidade, a Câmara do Rio aprovou 3 projetos de lei que visam dar apoio às mulheres em situação de risco. Foram criados o Programa de Abrigamento Provisório, o Projeto de Assistência Psicológica e a obrigatoriedade de disponibilizar especialistas no assunto nas unidades de saúde do município. Outra iniciativa recente foi a implantação de uma comissão especial para monitorar as políticas públicas que impactam a vida dos cariocas.
Viviane Henriques estava se recuperando de uma cirurgia quando foi agredida pelo marido dentro de casa. Ele me deu uma gravata e me jogou no quintal. Então eu passei a viver trancada em casa, vivia com o portão trancado, com a porta trancada, porque eu tinha medo dele chegar a qualquer momento. No Brasil, a cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência. Só no primeiro semestre de 2020, 648 mulheres foram assassinadas no país por motivação relacionada ao gênero. Em 2020, o Instituto de Segurança Pública registrou 120 mil casos de lesão corporal provocada por agressão doméstica. Outro dado apresentado pelo ISP revela que mais de 250 mulheres sofreram violência durante o isolamento social no estado do Rio. Cerca de 61% dos casos aconteceram dentro de casa. Infelizmente, em todos os níveis sociais e culturais, essa violência é muito democrática. Ela não escolhe a mulher, ela está entre nós, infelizmente. E a Guarda Municipal, através da Ronda Maria da Penha, tem feito um trabalho, tem sido muito empenhada em combater essa violência juntamente com essa rede. A Prefeitura mantém centros de acolhimento à mulher em situação de risco. Nós temos o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, que no caso, nos meses de janeiro e fevereiro, realizou mais de 500 atendimentos, mostrando que precisamos cada vez mais construir espaços de escutas e de acolhida para as mulheres que são vítimas de violência. Um aplicativo desenvolvido por estudantes de Direito da UFRJ, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio, promete ser um importante aliado na proteção das vítimas. Uma ferramenta onde essas mulheres poderão requerer diretamente ao Poder Judiciário uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, tais como proibição de aproximação, proibição de contato, o afastamento do lar, eventualmente um pedido de pensão alimentícia. Na Câmara Municipal, um conjunto de iniciativas de vereadores, incluindo projetos de lei e a criação de uma comissão especial, buscam mudar uma realidade cruel de agressão a mulheres, independentemente da cor e de classe social. Uma lei aonde todas as unidades de saúde tenham uma pessoa para atender as mulheres que são vítimas de violência doméstica e sexual. Eu quero falar para você que no mínimo, muito importante. Essa mulher, quando chega no hospital, ela tem que ter um tratamento que possa garantir a privacidade e essa dor dela, que muitas das vezes ela esconde. Conseguimos aprovar em segunda discussão aqui na Câmara o meu projeto de lei sobre o abrigamento provisório para mulheres vítimas de violência doméstica ou que estão em situação de perigo. Esse serviço é essencial e a Prefeitura atualmente tem muita dificuldade em ofertá-lo, porque quando há o problema, a mulher tem o primeiro atendimento ou o primeiro acolhimento e precisa de um local para que fique afastada do agressor. A comissão especial irá monitorar políticas públicas e serviços que impactam na vida dessas mulheres. Estão entre os nossos temas prioritários o direito à cidade na perspectiva da mulher, a violência contra as mulheres e o impacto da pandemia em nossas vidas. Nós faremos o trabalho dessa comissão com escuta ativa aos movimentos feministas, ativa a escuta às mulheres da cidade, garantindo a diversidade racial, territorial, de identidade e orientação sexual e em diálogo com diversas secretarias. As placas do Rio podem esconder curiosidades e dados preciosos sobre a história antiga e atual da cidade. Uma delas, em frente à Câmara Municipal, chama atenção para a trajetória da vereadora Marielle Franco. Poucas pessoas sabem, mas a história do Rio pode ser contada a partir das suas ruas e praças. Cada placa do centro da cidade traz muitas informações que a gente nem conhece ou que acabamos esquecendo com o tempo. Nunca tinha percebido isso, vai no automático. Nunca parei para pensar por que cada rua tinha esse nome. A vereadora Marielle Franco, morta em março de 2018, dá nome a essa placa em frente à Câmara dos Vereadores do Rio. Ela foi eleita em 2017 pelo PSOL e sua carreira política foi reconhecida internacionalmente por ONGs como a Anistia Internacional. Já o diplomata brasileiro que garantiu nossas fronteiras, o Barão do Rio Branco, dá nome a uma das principais avenidas da cidade. As ruas das cidades brasileiras sempre receberam nomes relacionados a pessoas ou acontecimentos que são considerados significativos para a história do país. E um detalhe que poucas pessoas percebem é que, além do nome, as placas têm outras informações, como bairro, CEP, quem foi o homenageado, ano de nascimento e de falecimento.
A importância das placas das ruas na cidade é movimentar a cultura também para as pessoas que andam por aqui, né? Como fosse bibliotecas ambulantes, né? Que você possa olhar e conhecer um pouco da história da sua cidade, do seu município. Repleta da beleza arquitetônica, cercada de edifícios em estilo eclético e art déco, a Cinelândia ficou conhecida como palco de inúmeros shows e manifestações políticas. Mas, na verdade, a Cinelândia é a Praça Floriano. A Cinelândia hoje tem uma coisa que é muito incrível, porque o nome é uma referência à grande quantidade de cinemas que existia naquela região. Mas a estátua que fica na Cinelândia, que é rodeada, aliás, de prédios públicos importantes, é uma homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República Brasileira, né? Governou de 1891 a 1894, recebendo aí o apelido de Marechal de Ferro. Pouca gente sabe que a Cinelândia, como é conhecida, tem aí essa homenagem ao Marechal Floriano Peixoto. E para quem quiser conhecer melhor a história das personalidades homenageadas, o professor dá algumas dicas. Eu sugiro que dê uma olhada na página da Fundação Getúlio Vargas, no site do CPDOC, que mantém um dicionário das personalidades da Primeira República, de 1889 a 1930, e o dicionário histórico e biográfico brasileiro, pós-1930. Os dois são de consulta gratuita. E para quem quiser saber mais sobre as ruas da cidade, a Câmara do Rio publica toda terça-feira no Instagram, @câmara.rio, o quadro Ruas Cariocas. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.